meus irmãos queridos, eu quero saudá-los com a paz de Cristo e com muita alegria no coração, porque estar com vocês nesse momento que nós fazemos a partilha do livro de Atos, foi me dada a missão de partilhar sobre o capítulo 28, e nós podemos dizer que é um momento de comunhão, nós podemos dizer que cada um, dos nossos irmãos que partilharam ali capítulo por capítulo, onde várias pessoas estão sendo convidadas, vários irmãos para partilhar conosco desse momento tão bonito da RCC, onde tiveram essa unção, essa inspiração que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo deu para a nossa diocese. E vendo as colocações, vendo cada um trazendo a sua reflexão, da sua maneira, daquilo que Deus tem falado, é uma alegria muito grande. Eu quero pedir a gente fazer uma pequena oração, entregando esse momento, entregando e pedindo a graça de Deus, pedindo que esse derramar do Espírito Santo possa estar acontecendo nas nossas vidas. E você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, entrega a sua vida a Deus. Não importa o momento que você está passando, não importa as dificuldades que você está enfrentando, Deus está visitando a sua casa, visitando o seu lar, o seu trabalho. Entrega esse momento a Deus. O Senhor te colocou para assistir esse vídeo ou assistir cada capítulo do livro de Atos, porque Ele tem um chamado especial para você. Porque Deus traz essa palavra ao seu coração. Por isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te dar um bom dia, uma boa noite, boa tarde, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, e faço um pedido para você, que você possa estar comentando, que você possa estar aí vendo toda essa ação da RCC, e dando seu apoio, você também escrevendo o seu nome, adicionando, faz aquele positivo, faz aquele negativo, mas participa conosco, participa, porque é muito importante a sua participação. E nós vemos assim que o livro de Atos é um livro do próprio Espírito Santo. A gente fala Atos dos Apóstolos, mas podemos dizer que é o Espírito Santo agindo sobre os apóstolos. Eu quero me apresentar, meu nome é Wilson, eu sou casado, tenho 3 filhos, e participo aqui da paróquia Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, e também na RCC. Eu comecei em 1990, mais ou menos, não que eu seja velho, mas é que eu entrei criança na RCC ainda, e a gente trabalhou muito, serviu muito no Ministério de Pregação. Naquele momento nós tínhamos apenas 5 grupos de oração, e tínhamos muito trabalho, como hoje se tem muito trabalho, porque mais grupos, mais trabalho. Mas esse momento foi um momento de início, foi um momento que ali nós estávamos desbravando, nós estávamos ali enfrentando muitas vezes a carência de servos, a carência de pregadores, mas Deus, Ele prepara, Deus, Ele tem aquela força do Espírito Santo que nos envia, que nos capacita, e que muitas vezes nas nossas fraquezas, muitas vezes na nossa incapacidade humana, ali aparece o poder e a graça de Deus. E eu ministrei ali muito tempo, o início da RCC, a gente trabalhou muito no Ministério de Pregação. Depois eu fui vice-coordenador diocesano por 2 mandatos, fui também coordenador do Ministério de Pregação, da Secretaria Pedro, por 1 mandato, e fui também coordenador diocesano por 5 anos. E agradeço a Deus por esses momentos que passei na minha vida, porque pude perceber o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus, Ele acolhe cada um de nós, Ele capacita e nos faz experimentar o poder e a graça de Deus. E nesse capítulo 22 do livro de Atos, 28, de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali mais um capítulo. Como todo o decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o poder de Deus, nós vemos o desafio dos apóstolos, nós vemos as perseguições que muitas vezes os apóstolos enfrentaram, e nós vamos vivendo toda essa graça. Agora, só para nós entendermos um pouquinho, o livro de Atos dos Apóstolos, ele vem
fundamentado, né, ele vem, o início do livro dos apóstolos, é a confirmação, onde o Espírito Santo é derramado, onde a promessa se cumpre na vida dos apóstolos e das nossas vidas. Eu vou ler aqui 2 versículos que nos ajuda, e com certeza todos nós já lemos, mas só para nós direcionarmos todo esse ensino. Atos 1, versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvisse, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. No versículo 8 ele fala assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então nós vemos nesses 2 versículos, o início, a promessa. O próprio Jesus fala: não saia de Jerusalém, não saia sem a ação do Espírito Santo, sem estar capacitado com o Espírito Santo. Então Jesus, ao mesmo tempo, ele fala em Mateus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então ele traz essa palavra que nós não conseguiremos pregar, nós não teremos uma pregação ungida, nós não teremos poder na nossa pregação senão pela ação do Espírito Santo. Igual diz a palavra que ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pela ação do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente reflete o livro de Atos dos Apóstolos, aí nós vemos ali Atos 2, o derramar do Espírito Santo, nós vemos Pedro que se coloca de pé em voz alta e fala: esses homens que vocês estão achando que eles estão embriagados, eles não estão embriagados, mas vocês que mataram Jesus, crucificaram, esse Jesus ressuscitou. A promessa que foi dada desde Joel se cumpriu nesse momento. Então nós vemos a transformação de Pedro, né? E Atos dos Apóstolos é essa transformação, a cura, os milagres, os prodígios, né? Estevão que se entrega ali para que seja apedrejado, e a palavra fala que, cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus ali sentado à direita do Pai. Então, quando nós estamos refletindo sobre esse capítulo, vamos mais uma vez aprofundar, vamos mais uma vez permitir que a graça de Deus possa estar falando ao nosso coração. Então eu vou ler aqui capítulo 1, né? Essa tradução é a tradução da Ave Maria, 28, 1, né? Capítulo 28, versículo 1. E aqui vai nos falar: estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-no com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira em torno dela, nos recolheram, e em vista da chuva que caía e do frio que fazia, Paulo ajuntou um feixe de gravetos e pôs-se na fogueira. Nisto, uma víbora que fugira ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo na sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é homicida, pois, tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudido a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Então nós vemos assim que nesse momento em que eles chegam, né, à ilha, que eles estando ali já salvos, com certeza enfrentaram tribulação, enfrentaram uma grande tempestade, com certeza ficaram com medo do naufrágio. Eles chegavam ali à ilha que se chamava Malta, que significa refúgio. Os indígenas que havia naquela ilha, naquela ilha, eles acolheram, né, a Paulo, acolheram ali essa tripulação, acolheram ali esses irmãos que estavam totalmente molhados, com muito frio, né, ensopados e com certeza muito assustados. Nós vemos que Paulo, vendo essa necessidade, Paulo que poderia, né, se colocar como ali aquele a quem devia ser servido, Paulo podia ter cruzado os braços
falava, eu sou o Paulo, né? E ficar ali esperando que alguém o servisse, que alguém fosse em busca dessa madeira para manter essa chama, para manter o fogo aceso, porque eram várias pessoas. Então, eles necessitavam de mais madeira para que essa fogueira estivesse acesa, né? Então, nós vemos assim que muitas vezes nós, como Paulo, que estamos aí como coordenador de oração, que estamos no Ministério da Pregação, que estamos aí nessa caminhada, às vezes a gente cai um pouquinho nesse cansaço, né, nesse momento em que Paulo passou, com certeza todo molhado, com certeza com muito frio, mas ele vai em busca dessa lenha. É o servo que se coloca, né, na missão, é o servo que se coloca para servir e para que a missão que é pregar a palavra seja realizada sem nenhuma falha, ou então mesmo não se entregando ao cansaço, não entregando ao medo. Paulo vai em busca dessa madeira. E como se não bastasse isso, fala-se que naquele feixe, naquela madeira que ele pegou, talvez ali naquela madeira, ou a maneira em que ele passou por ali, havia uma víbora, havia ali uma cobra. E quando foi jogada, que aqueceu a madeira, a víbora ali com certeza se assustou e foi ali na mão de Paulo e prendeu ali na mão de Paulo, né? E os indígenas, os nativos, vendo isso, a palavra nos fala assim, quando os indígenas viram a serpente pendendo na sua mão, diziam uns aos outros, sem dúvida este homem é homicida. Era uma tradição, era uma cultura desses indígenas que a justiça seria feita através da natureza, através da morte, de alguma maneira acontecia a justiça. Então eles falaram, Paulo, este homem que fugiu do naufrágio, que conseguiu vencer o próprio naufrágio, né? Então eles olharam para Paulo e vendo que a justiça estava sendo feita a ele, porque ele, resistindo ao naufrágio, vem essa víbora e o pica, então e morde. Nós vemos assim que no conhecimento desses nativos, eles sabiam que era uma víbora, uma cobra venenosa, e queria matar Paulo, porque dentro do conhecimento deles, era aquele veneno ia fazer com que Paulo viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Então, assim que o momento que ele começasse a inchar, subitamente ele caía morto. Aí fala que, mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram, ele é um Deus. Então nós vemos assim que bonito desafio, né? Paulo que escapa do naufrágio, Paulo que está todo molhado, Paulo que está com frio, vai em busca dessa madeira, né, para alimentar o fogo, né, para que esses discípulos ali aquecidos pudessem secar as suas roupas, pudessem ficar com menos frio, até pudesse evitar de ter uma doença, né? Aí ele é picado pela cobra e os indígenas, os nativos, esperam com que ele se enche e venha morrer. E vendo que não aconteceu nada disso, Paulo de um assassino, Paulo de aquele que estava sendo justiçado, aquele que estava pagando por um erro, de repente eles falam assim, que Paulo é um homem divino, comparam Paulo com o próprio Deus, e eles fazem um comentário que ele não é um homem qualquer que passaria por aqueles infortúnios, como se Pedro fosse uma pessoa diferente, dentro do entendimento deles. Mas nós sabemos que a diferença de Paulo, não é de Pedro, às vezes eu confundo, mas a diferença de Paulo é justamente esse poder do Espírito Santo, essa unção dada pelo próprio Deus, essa unção da missão. Nós sabemos disso, que quando nós vamos pregar, quando nós vamos interceder, quando nós vamos ministrar, quando nós vamos para os nossos retiros, para o nosso congresso, para as nossas vigílias, para as nossas evangelizações, Deus nos capacita, aquilo que nós chamamos a unção da missão, né? Paulo estava recebendo essa unção da missão, e por isso a serpente, por isso o naufrágio, por isso, né, toda essa situação
quem os guardava ali era Deus. E nós vemos assim que havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Esse homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Versículo 8. Ora, o pai desse Públio achava-se ali acamado, com febre e sofrendo de desinteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhes as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com eles todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda a sorte e considerações. Nós vemos assim, gente, que depois desse momento em que eles haviam vivenciado essa cura, essa manifestação na vida de Paulo, havia ali um homem que era muito rico, havia ali um homem que tinha várias propriedades, com certeza um homem que se destacava no meio desse povoado. O nome dele era Públio, e ele convidou, para que ali os discípulos, que Paulo pudesse dormir na casa dele, hospedou eles durante 3 dias, com certeza alimentou-os com uma boa comida, com uma boa hospedaria, e os discípulos de Paulo sentiam-se ali fortalecidos, até que talvez fisicamente, com um alimento bom, que ele estava precisando. E ali o pai dele, pai de Públio, estava doente, estava com febre e desinteria. E fala-se que Paulo foi visitá-lo e, orando, impondo-lhe as mãos, sarou. Então, essa cura, quando nós vemos e analisamos ela, estudamos, nós vemos que provavelmente essa cura não foi chamada aquela cura milagrosa. Provavelmente essa cura foi Lucas, que acompanhava Paulo, e Lucas medicou ao pai dele, com certeza, porque Lucas era médico, então ele medicou, atendeu ali o pai dele. Lógico, a oração de Paulo foi importante, mas os estudos mostram no versículo 9, no versículo 8, que foi uma cura não milagrosa. Agora, quando você lê o versículo 9, fala assim: depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Então, essa cura nós entendemos como uma cura milagrosa, porque todo o povo veio a eles e Paulo ministrava oração e eles eram curados. Então, gente, quando nós vamos vendo, pegando os nossos estudos aqui, quando nós vamos vendo essa ação de Deus sobre a vida de Paulo e dos ministros, nós vamos vendo a graça de Deus acontecendo, as curas acontecendo, os milagres acontecendo. E fala assim que tiveram assim conosco toda a sorte e considerações. E quando estávamos para navegar, no versículo 10, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Esse navio levava por insígnia Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, atingimos Régio. No dia seguinte, soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na sua companhia durante 7 dias. Então nós vamos vendo como Deus vai trabalhando nas nossas vidas, como Deus vai fazendo com que os discípulos estivessem ali, caminhassem, seguissem a sua missão. Eles poderiam ficar ali na casa daquele homem rico, depois que eles oraram, depois que as curas aconteceram, e eles poderiam ficar como que curtindo, como desfrutando dessa graça, daquilo que Deus fez, e que o mundo, que as pessoas estavam ali elogiando. Fala-se que eles receberam muitas honrarias, e quando eles saem, dando continuidade à sua missão, nós sabemos que Paulo estava caminhando para Roma. Quando eles saem, as pessoas, aqui fala assim, e quando estamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Então isso também nos mostra que a graça de Deus nos mostra que muitas vezes,
quando nós vamos pregar, quando nós vamos evangelizar, como nós saímos em missão, essa palavra nos mostra muito claro que às vezes nós reclamamos, às vezes nós achamos que vamos passar necessidade. O Senhor provê, mas provê o necessário, provê aquilo que nós precisamos, e eles saem em missão. E quando eles chegaram, que eles passaram por Siracusa, de lá atingimos Régio, e no dia seguinte soprava o vento sul, e chegamos 2 dias em Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na sua companhia durante 7 dias. Então, que nós sabemos assim que o soldado, nós sabemos que o centurião, o nome dele era Júlio, que tinha a responsabilidade de conduzi-los até Roma, ele tinha alguns assuntos para tratar ali. Então ele permitiu também que Paulo ficasse, com os irmãos, que ficasse com eles na companhia 7 dias. Nós vemos também que, com certeza, isso foi um momento de partilha, um momento em que Paulo com certeza falou das suas lutas, com certeza partilhou suas dificuldades, com certeza estar com os irmãos. Isso nos mostra como nós devemos buscar essa união. Muitas vezes nós estamos em dúvidas, muitas vezes nós estamos sofrendo, e quando os irmãos rogaram, pediram para que ele ficasse lá, com certeza Paulo explicando, com certeza igual nós fazemos, quando nós nos encontramos, falamos das missões. Um fala de uma parte da Bíblia, outro fala de outra, um fala da intercessão, fala do ministério de pregação, e nós vamos partilhando ali, e nós vamos crescendo, e essa comunhão nos ajuda na nossa caminhada. Em seguida, versículo 14, em seguida nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro, até o Fórum de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Perceba, esses irmãos ouviram o que Paulo estava fazendo, ouviram os milagres que estavam acontecendo. Então eles vão ao encontro de Paulo, eles vão ali partilhar da dor de Paulo, partilhar ali que Paulo sabia que ele estava indo para Roma, e que ele talvez fosse preso, que ele seria julgado. Os irmãos vão ao encontro dele. Olha como serve isso para nós. Nós não temos que abandonar os nossos irmãos, que muitas vezes estamos passando desafio, muitas vezes estão passando por lutas, muitas vezes talvez estão sendo julgados, estão passando por desafios. Os irmãos vão ao encontro dele e fala que Paulo ficou animado. Deu graças, ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Versículo 16: chegados que fomos a Roma, foi concedida a licença a Paulo para que ficasse em casa própria com um soldado que o guardava. Então Paulo, quando chega a Roma, permitiram que ele não ficasse preso numa cela, mas que ele alugasse uma casa e que ele ficasse numa casa. Mas ele teria com ele um soldado, e esse soldado estaria algemado a esse soldado, e esse soldado, se Paulo viesse a fugir, ele seria sentenciado com a morte. Então esse soldado tinha a responsabilidade de ficar ali com Paulo, e fala-se que Paulo podia receber as pessoas, Paulo podia pregar, Paulo podia ministrar a cura, Paulo podia evangelizar, Paulo podia fazer reuniões com judeus. Nós vamos ver aqui que fala, versículo 17: 3 dias depois, Paulo convocou os seus judeus mais notáveis, estando reunidos, disse-lhes: irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim nenhum crime, algum que merecesse a morte. Mas opondo-se a isso, os judeus vi-me obrigado a apelar para César, sem tentar, contudo, acusar alguma coisa à minha nação. Por esse motivo, mandei chamá-los para vos ver e falar convosco, porquanto pela esperança de Israel é que estou preso com esta corrente. Responderam-lhe eles:
um momentinho a gente vai refletir um pouco sobre essa passagem. Paulo, né, ele chama, aqui fala os 3 dias, Paulo convocou os judeus mais notáveis, estando reunido, ele faz esse discurso, ele fala para o povo, que ele não cometeu nada, que ele não condenou, que ele não, nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais. Fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Então Paulo fala da injustiça, Paulo fala, eu não fiz nada, eu não falei contra os nossos costumes, né, dos nossos pais, e fui preso em Jerusalém, né, nas mãos dos romanos. Esses, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me. Os romanos quiseram soltar-se a Paulo, visto não merecer, ele não tinha nada, ele não tinha nenhum crime que merecesse a morte, mas opondo-se ali a isso os judeus, então os judeus não aceitaram, não concordaram que Paulo fosse solto, e aí ele recorre a César. Por isso mandei chamá-los para vos ver e falar convosco, porquanto pela esperança de Israel é que estou preso com essa corrente. Responderam-lhe eles, não temos recebido carta alguma da Judéia que fale de ti, nem de lá tem vindo, irmão, alguns que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesse o que pensas, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurar no albergue onde se achava hospedado. Então, os judeus, né, que os condenava, que condenava Pedro, eles falaram, não encontramos nada, né, ninguém veio aqui, né, não temos recebido carta alguma da Judéia, e que fale em ti, nem de lá temos vindo irmão, não tem vindo irmão algum que nos dissesse e falasse mal de ti. Então, eles apresentam como se não soubesse do que estava acontecendo, como não soubesse, né, não conhecesse essa seita, essa pregação de Paulo. E eles, nesse ponto, eles não querem assumir a responsabilidade. Na verdade, eles sabiam, porque em Romanos fala que ali havia uma igreja poderosa, né? Então, na carta aos Romanos. Então, eles não quiseram assumir, ter a responsabilidade. Então, eles falavam que não sabiam de nada, mas eles sabiam sim das curas, dos milagres, daquilo que Paulo havia feito. Aí fala assim que marcaram um dia e muitos foram procurar no albergue onde se achava hospedado. A entrevista durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhe o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunho destinado a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se por enquanto. Paulo lhes fazia uma reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo, vai a este povo e dize-lhes, com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender, com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração obstinado desse povo, ouvindo duro, os olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem e os curar. Isaías capítulo 6, versículo 9 e seguintes. Então, Paulo, ali, cheio do Espírito Santo, Paulo prega aos judeus, Paulo ministra a palavra sobre a vida de cada um. E aqui o versículo, o capítulo 6, versículo 9, fala da dureza de coração, fala da surdez, que eles ouviam, mas não entendiam, eles olhavam, mas não enxergavam, eles tinham um coração fechado, o coração duro, o coração obcecados. Muitas vezes nós passamos isso nos nossos ministérios, passamos isso na nossa evangelização. O povo ouve, como diz a palavra, para o mundo a cruz é loucura. Então nós vemos que muitos se fecham e que a palavra fala assim, não se converterem para eu os curar. Então o próprio Deus mostra a necessidade da conversão, a necessidade de nós ministrarmos a palavra,
quebrantar o coração das pessoas para serem curados. E no versículo 28 fala assim: ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora essa salvação de Deus, e eles a ouvirão. Então, Paulo prega aos gentios, com certeza com o coração aberto, com certeza se entregue a essa pregação, a essa ministração da palavra. Os gentios se convertiram, entendeu? E os judeus, falam assim, a palavra, versículo 29, havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem proibição. Então, apesar de tudo que estava acontecendo, Paulo continuou ali pregando a palavra. Fala-se, que ele ficou por mais 2 anos nessa casa onde ele estava, preso a esse soldado, mas ministrando a palavra, falando de Jesus, usando o seu próprio tempo para que a palavra seja pregada. E nós vemos, gente, que diz, os estudos, mostra como foi a vida de Paulo, como existem perguntas: o que aconteceu com Paulo? O que aconteceu pós esses 2 anos? O que será que ele fez nesses 2 anos? Será que ele foi preso? Será que ele foi condenado? Será que ele foi julgado nesses 2 anos? Mas os estudos mostram que Paulo morreu mais ou menos de 2 a 3 anos, depois de 2 a 3 anos, depois de 3 anos do término do livro de Atos. Então, os estudos, a resposta mais aceitável é que Pedro terminou esses 2 anos, é que Pedro foi solto, foi liberado, e ele continuou a sua missão. Ele continuou mais 2 ou 3 anos, onde ele escreveu as cartas que nos fala na Bíblia. Ele escreveu 2 ou 3 anos evangelizando, pregando, curando, ministrando sobre esses 3 anos. E fala-se que o imperador Nero, no momento, ele querendo fazer um poema, e ele mandou que colocasse fogo ali numa das zonas dessa cidade, que era dividida, por cada zona. Hoje nós podemos ver cada município, cada estado, nós poderíamos dizer, ou cada cidade, ou cada bairro, talvez fosse isso, mas o certo, um bairro, e ele queria ali queimar, que ele pudesse fogo que incendiasse, para a cena inspirasse para ele escrever esse poema. E como um erro de estratégia, nós vamos falar em bairro, por exemplo, assim, um erro de estratégia, dos 14 ali divisões que tinha na Bíblia, fala 14 zonas que tinham ali, 10 queimaram. E Nero, vendo o seu erro, Nero vendo a sua irresponsabilidade, ele tem que achar um bode expiatório, tem que culpar alguém. E Nero vai e culpa aos cristãos. Fala-se que ainda não sabe de onde que Nero, lógico, uma perseguição aos cristãos, mas qual foi a desculpa que foi os cristãos. A partir desse momento, os cristãos foram perseguidos. A partir desse momento, pegaram os seus cristãos e jogavam-se nas arenas. A partir desse momento, o cristão ele servia como tocha humana para ali iluminar o jardim de Nero. Então, fala-se que eles foram cruéis. Eles agiram de uma maneira muito cruel na vida dos cristãos. E aí nos fala que nesse momento, Paulo foi preso. E Paulo foi julgado, e esse julgamento não foi da mesma maneira que foi o primeiro julgamento, em que Paulo pôde se explicar, em que Paulo não foi preso, em que Paulo se colocou ali como que protegido, como que dando a ele, não tendo nenhuma acusação, julgando realmente a Paulo. E nós vemos que nessa segunda prisão, Paulo tinha certeza que ele seria condenado. Paulo estava muito triste, Paulo estava sem esperança,
porque ele seria condenado, e realmente o foi, e fala que ele foi degolado com um só golpe de espada. E nós podemos, encerrar essa reflexão, e podemos também entender que Paulo foi degolado, mas a voz dele, os ensinamentos dele, aquilo que Deus usou, de Paulo para testemunhar, para curar, para pregar, quando ele resistiu, aos naufrágios, resistiu ali à serpente, resistiu aos ataques. Então nós vemos como que Paulo, a voz dele ainda soa para cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer você para que ouviu essa reflexão, que ouviu todas as reflexões, que participou de uma maneira muito na intercessão, com muita alegria. Eu quero agradecer mais uma vez à coordenação diocesana, ao Fabiano, a todos os irmãos que partilharam conosco de cada grupo. Eu quero pedir que você dê o seu comentário, o seu joia, a sua crítica, se inscreva aí na RCC, dá o seu nome, divulga esse trabalho, para que nós como irmãos possamos dividir com cada um essa graça, que nós podemos também, compartilhando esses vídeos, nós podemos levar o nome de Jesus para as mais diversas, como diz a palavra, que nós seremos testemunha, em todos os lugares, nós seremos testemunha ali, levando essa palavra. Então eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer por essa grande oportunidade também minha de refletir sobre esse livro de Atos dos Apóstolos, que a graça de Deus e que o amor de Maria possa estar em todas as nossas vidas. Por isso eu falo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.